Olá pessoal, tudo bem? Bem, hoje nós vamos dar início ao livro do módulo 3, tá? No capítulo 7. Esse módulo 3 ele vai falar bastante de geometria. A gente vai começar a falar de figuras, né? Depois vai ter área e depois unidades de medida, tá? Então ele vai ser bem voltado para a área de geometria. E começa falando de triângulos. Vou compartilhar com vocês aqui o livro para a gente se situar. Conteúdo do terceiro bimestre, tá? Módulo 3, capítulo 7, triângulos e quadriláteros, página 98. Capítulo 8, área dos polígonos. Capítulo 9, medidas de volume e medidas de capacidade, ok? Então, área, volume, tudo de figuras aqui de polígonos, aqui de políedros e corpos redondos, tá bom? Então, esse vai ser o conteúdo desse bimestre. Além de estatística que a gente viu no final do bimestre desse mês aí de agosto, também matéria do terceiro bimestre. Aí aqui tem uma introdução, né, e aí ele vai falar aqui sobre triângulos. Então, vimos anteriormente, vou localizar a primeira página para vocês aqui, a página 100, algumas coisas que a gente já viu, tá? Vimos anteriormente que os triângulos são polígonos com 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos. Também estudamos que em um triângulo, a medida de um lado é sempre menor do que a soma das medidas dos outros 2 lados. Veja a seguir o triângulo ABC, ou símbolo do triângulo ABC, e alguns de seus elementos. Os lados, que vai de A até B, de B até C, e de C até A ou de A até C, não importa a ordem, ok? Os vértices A, B e C, os ângulos internos A, B e C, ou maiúsculo, minúsculo, com um chapeuzinho em cima, tá? E os ângulos externos D, E e F. Nesse triângulo, dizemos que AB é o lado oposto ao ângulo C, e BC é o lado oposto ao ângulo A, e CA é o lado oposto ao ângulo B. Então, aqui tem o ângulo e o lado oposto, tá? Ângulo, e o lado que está do outro lado é o lado oposto. Vimos também a seguinte propriedade a respeito da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Em um triângulo, a soma dos ângulos internos sempre vai dar 180 graus, tá? Então, aqui o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C vai dar 180. Em qualquer triângulo, sim, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180, não importa qual triângulo seja. Um exemplo, ó. A soma das medidas dos ângulos internos do triângulo DF é 35 mais 57 mais 88. Somando tudo, 180. Muito simples, né? E aí aqui já tem um exemplinho aqui, um tipo de um exercício, mas com um exemplo, ó. No triângulo GHI, determine a medida do ângulo I. Como que você vai descobrir a medida desse ângulo? A gente soma os dois ângulos que tem e depois subtrai 180 do que der no valor da soma. A gente vai descobrir o que falta para 180, ok? Então, como que você vai fazer? Você vai fazer 32, esse aí é só um exemplo, tá? 32 mais 116 é igual, quanto que vai dar? 148. Tá, e como que faz agora? Vai fazer 180 menos 148. Você vai descobrir quanto falta para completar 180 graus. Muito fácil, né? 32. Então, o ângulo que a gente está procurando é o ângulo de 32 graus.
Ok? É o mesmo que está aqui, né? Mas foi por coincidência, viu? Não é sempre que é o mesmo, não. Aqui, ó, tá vendo? Um com três diferente. Aqui nesse caso, ele colocou um triângulo especial aí, que a gente vai ver na próxima página. Que tipo de triângulo é esse que tem dois ângulos iguais? Ok? Os triângulos, eles são classificados pelas medidas dos lados ou pela medida dos ângulos, tá? Então, em relação a medidas de seus lados, podemos classificar o triângulo em equilátero, quando ele tem três lados com a mesma medida, três lados de medidas iguais, ok? Aí é equilátero. Equi quer dizer igual, látero deve ser lado. Equilátero, lados iguais. O isósceles, quando tem dois lados iguais, tá? Apenas dois lados são iguais. E o triângulo escaleno, quando está em escala, eles têm três lados todos diferentes. Então, pelos lados, nós podemos classificar o triângulo em equilátero, lados iguais, três lados iguais. Isósceles, dois lados iguais. Escaleno, todos os lados de medidas diferentes. Ok? Mas a gente também pode classificar o triângulo quanto à medida dos seus ângulos. Podemos também classificá-los quanto à medida de seus ângulos internos em acutângulo. Acutângulo é quando tem um ângulo agudo, tá? Triângulo acutângulo tem todos os ângulos internos agudos, ou seja, com medidas menores que 90 graus. Tá vendo? Esse aqui, ó, tem três ângulos menores que 90. Acutângulo. O triângulo retângulo é quando ele tiver um ângulo de 90 graus. Ok? Um ângulo de 90 graus é um triângulo retângulo, forma um ângulo reto. E um triângulo obtusângulo é quando ele tiver um ângulo maior do que 90 graus. Se ele tem um ângulo maior que 90, menor que 180, senão ia ficar numa reta, não ia dar um triângulo, né? Mas um ângulo maior que 90 é um triângulo que tem um ângulo obtuso, então ele é chamado de obtusângulo. Então, o triângulo pode ser classificado quanto aos lados em equilátero, isósceles e escaleno. E também pode ser classificado entre os ângulos em acutângulo, retângulo e obtusângulo. Acutângulo, três ângulos agudos. Retângulo, um ângulo reto. Obtusângulo, um ângulo obtuso. E tem mais alguns exercícios aqui para a gente fazer como exemplo. Um triângulo cujas medidas dos lados são 6 centímetros, 6 centímetros e 6 centímetros. Três lados com a mesma medida. E os ângulos internos, 60, 60, 60. Três ângulos agudos. Pode ser classificado como isósceles e acutângulo. Isósceles são três ângulos iguais? Não. Isósceles são dois lados iguais. Acutângulos são três ângulos agudos, mas isósceles são só dois lados iguais. Então, não é esse. Equilátero, três lados iguais. E retângulo? Não, porque retângulo tem que ter um ângulo de 90 graus. Escaleno, três lados diferentes. Ih, não está com nada. Agora, equilátero e acutângulo. Equilátero, três lados iguais. Acutângulo, três ângulos agudos. Então, seria a alternativa última lá, tá? O triângulo, equilátero e acutângulo. E mais um exemplo. Nas fichas estão indicadas as medidas dos ângulos internos do triângulo HIJ. Efetue os cálculos necessários e classifique o triângulo em acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Então, vamos lá. O ângulo J mede 18.
J mede 18. Beleza. O ângulo H mede X menos 25. O ângulo I mede X mais 10. Mas qual é o valor de X? Né? Não está estranho aqui? Como que a gente pode resolver? Vamos pensar. A soma dos ângulos tem que dar 180, não é verdade? Ou seja, I mais H mais J tem que dar 180, não é verdade? A soma dos ângulos internos tem que dar 180. Então, o ângulo H mais o ângulo I mais o ângulo J tem que ser igual a 180. Quanto mede o H? X menos 25. Mais, quanto mede o I? X mais 10. Quanto mede o J? Mais 18. É igual a 180. O que eu fiz? Ó? No lugar do H, eu pus X menos 25, que está marcado aqui. No lugar do I, eu pus X mais 10, que está marcado aqui. E no lugar do J, eu pus 18. Vamos ver qual o valor de X. X mais X, 2X. Menos 25 mais 10, menos 15. Menos 15 mais 18 dá 3, não é verdade? Vamos lá, ó, fazendo de novo as contas. 10 mais 18, 28. 28 menos 25 dá 3. Então ficou 2x mais 3 igual a 180. Continuando, x é igual a 180 menos 3, tudo isso dividido por 2. Né? Tudo isso aqui dividido por 2. Dividido por 2, tá? Eu estou isolando a incógnita. É que não dá para escrever o dividido por 2. Agora eu vou colocar a barrinha aqui para ver se dá. Então, ficou 180 menos 3 dividido por 2. 180 menos 3, 177. X é igual a 177 dividido por 2. Quanto que dá? 177 dividido por 2. 8. Não, se eu fizer 177 dividido por 2, vai dar 80. Acho que é 88. 89, vamos ver. 177 dividido por 2. 88,5. X é igual a 88,5. Então, beleza. Descobri o valor de X. Agora eu vou substituir. 88 menos 25 vai dar um ângulo agudo. Agora, 88 mais 10 vai dar 98. 98 é maior que 90. Então, esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Ele é obtusângulo porque ele tem um ângulo obtusângulo. Ele tem um ângulo maior do que 90 graus, né? Substituindo o x aqui, ó, 88,5 mais 10 dá 98,5. Quando ele tem um ângulo maior que 90, ele é obtusângulo. É assim que a gente faz alguns exercícios envolvendo triângulos, tá? Lembrando que a soma dá 180 e que eles podem ser classificados quanto à medida de seus lados
ou quanto à medida dos seus ângulos. Essa é a primeira parte da matéria sobre ângulos, tá? E aí, por que eu fiz aquilo ali? Porque aqueles exercícios eram apenas exemplos, tá? As atividades estão nas páginas 102, 103, 104, 102, 103 e 104, tá? Então, vocês vão assistir esse vídeo hoje. Esse vídeo é curtinho. Eu vou estar online no Meet para tirar a dúvida de vocês. E vocês, assim que assistirem o vídeo, vão fazer os exercícios para entregar, tirar uma foto e postar para mim. Junto com esse vídeo vai estar a atividade dessas 3 páginas. Ah, mas é muita coisa. Não é. São poucos exercícios, tá? O exercício 6 com o auxílio de compasso não é para fazer o exercício 6. O exercício 6 é de construção, é desenho geométrico, então a gente não precisa fazer, só do 1 ao 5. Combinado? Então, ok. Vou estar postando esse vídeo e vou estar postando aí o conteúdo dos exercícios que é para entregar. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula, pessoal.